Porque muita gente acha que a aveia ela está pronta e aí o cara faz lá justamente o que não deve. Olá amigos, tudo bem? Hoje é culturas de inverno, aveia, azevém, também teremos o trigo, vamos plantar um nabo forageiro. Como a gente não vai plantar a área toda, nós vamos fazer só os plantios experimentais aqui, nos nossos trabalhos e para trazer informação para vocês. Mas vamos lá embaixo, sair do barulho para a gente conversar melhor? Gente, aqui no ambiente um pouquinho mais calmo, vamos falar desses caras. Aveia, azevém, culturas do inverno, da entre safra. Aqui nós estamos plantando então hoje aqui áreas experimentais, tá? Com aveia branca, aveia preta, azevém, trigo para silagem e também o nabo forageiro. Isso aqui é um experimento nosso aqui que a gente faz. Ano passado nós plantamos e fizemos silagem. Esse ano vamos fazer um plantio menor para as experiências só científicas. Quando chega entre safra, eu vejo um desespero em muitas regiões para plantar azevém, para plantar aveia. E o desespero ele acontece normalmente na hora da colheita, onde a pessoa colhe muito cedo. Esse é o principal problema dessas culturas, é colher na hora errada. Então, se eu não tenho ele pronto ainda, não adianta eu antecipar o milho, correr contra o tempo, colher a cultura de inverno para plantar milho, que a maioria acontece isso. E aí eu perco aquilo que eu plantei, porque a qualidade nutricional dele está lá embaixo. Então eu preciso ter o momento certo de colheita. Então a aveia e o azevém são dois cultivares muito importantes. Eu não vou falar muito do trigo, porque o trigo vai estar num capítulo apartado, que está dentro da nossa série. Então o trigo no inverno também é uma opção. Tá? Depois temos o triticale também, que vai sair num capítulo apartado. Mas agora nós vamos focar nisso. O que mais se planta hoje já é, e mais conhecido, a aveia e o azevém. A aveia, gente, ela tem o NDT de 55, então ela tem uma proteína baixa. E eu preciso compensar isso. Isso é importante vocês entenderem. Porque muita gente acha que a aveia ela está pronta. E aí o cara faz lá justamente o que não deve, né? Fazer o feno. Não faz feno, gente. Vamos fazer silagem, vamos fazer do jeito certo, vamos picar certo, cortar certo para aproveitar melhor isso. Então é importante a gente entender cada alimento para a gente usar ele da melhor forma. Na proteína da aveia, nós também não temos uma grande vantagem. Nós temos aí 10%, né? Na melhor cenário, de 5 a 10, parecido com milho. Porém, é uma opção para o inverno, embora que eu aconselho vocês plantarem sempre consorciado, né? Planta a aveia, planta o azevém e se puder planta o trigo junto. Faz as três culturas consorciadas, inclusive nós vamos fazer isso aqui também aqui na propriedade. Já o azevém tem uma pequena vantagem, embora ele dá menos quantidade por ele ser menor, pela semente ser menor, mas ele te traz um pouquinho melhor de qualidade. Então no azevém eu tenho 61 de NDT, não é muito, mas é 6 pontos percentuais a mais. E na proteína aqui temos uma grande vantagem, nós temos ela entre 17 e 23. Então já é um ganho bom. Mas mesmo assim, conselho, planta ou os dois, ou a terceira cultura com o trigo junto. Aí sim você vai ter um alimento de qualidade. Como é que colhe? Você vai colher quando está amarelando, tá? Quando o grão está formado, pronto. Não vai estar seco, mas ele vai estar amarelando. Olhou, começou a amarelar, você está enxergando que partiu do verde para o amarelo, está no ponto de colheita. Está verde, vai perder nutriente, vai perder o seu dinheiro que você investiu para plantar, para cuidar, para colher. Então, colhe na hora certa, é uns dias a mais, esses dias a mais vão fazer a diferença lá no coxo. Isso é muito importante. Outro fator, gente, muito importante, é que para plantar, nós temos que preparar o solo. E para colher, eu preciso alimentar o cultivar. Então, o que a gente fez aqui? Mesmo numa cultura de inverno, análise de solo, calagem para corrigir a acidez, adubação. Nós fizemos adubação com 2 tipos de esterco, de frango e de gado ali. E agora nós estamos virando a terra com tudo junto para poder agora então plantar. Nós entramos com o plantio junto com a mistura, misturando os elementos que é o calcário, na medida que apresentou na análise de solo, e o esterco. Depois, antes de plantar a cultura do verão, nós vamos fazer uma nova análise de solo. Por quê? Porque daí o calcário já está agindo. E aí a gente vai ter uma nova ideia de como é que vai ter que nutrir o solo para o plantio do verão, para o plantio da safra, né, normal. Então é importante para qualquer cultura que você sempre pense nisso. Eu não fazer uma análise de solo é eu jogar dinheiro fora em adubo. Porque o adubo não vai fazer o efeito. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: eu adubei, eu fiz tudo que tinha que fazer, mas não deu resultado. Como se você não tivesse botado adubo. Sabe por quê? Você não corrigiu a acidez do solo. Normalmente acontece isso. E com a acidez muito alta, nós temos
esses elementos aqui não sendo aproveitados pela planta. Então eu botei o adubo, eu botei tudo que precisava, mas a acidez não deixa a planta absorver, porque eles não conseguem agir. Isso é importante, por isso que a gente está fazendo isso aqui. Bom, gente, vai plantar aveia, vai plantar azevém, planta junto o trigo, faz uma experiência e veja o resultado em peso ou em leite no teu gado. E aí depois você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado em trabalhar com culturas em consórcio, ou seja, plantar mais de uma e colher elas juntos para você ter um alimento mais completo. Lembre-se disso, um alimento sozinho não alimenta animal. Então, gente, aveia e azevém, dá lucro ou não dá? Dá lucro se você botar trigo. Se você não botar trigo, vai ficar meia boca. Até o próximo vídeo, com mais uma importante cultivar para você ter lucro. E você precisa que dê lucro na sua propriedade. Até mais!